Certo, certo. Bom, estamos em mais uma live da Defentech e eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês, falando com as mulheres e também o público da tecnologia. Quem nunca ouviu falar do Defentech, é só clicar no sininho do YouTube e entrar no LinkedIn também, procurar o grupo Defentech e siga no LinkedIn também. Lembrando que esta é uma comunidade feita para mulheres em tecnologia ou que querem saber mais sobre TI, e a ideia é que nossas mulheres apoiem umas às outras durante a trajetória profissional. Vou me apresentar novamente, meu nome é Marisa, tenho mais de 20 anos em carreira de TI, eu sou desenvolvedora de software, estou aqui com a Cris Sabag, que ela vai falar sobre diversidade etária. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Mar? Tudo bem, pessoal? Boa noite, todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, estejam com a gente. A gente teve um probleminha técnico aí no começo, mas já estamos aqui. Isso. Sim. Deixa eu falar um pouco, deixa eu me apresentar, então. Eu sou a Cris Sabag, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, eu sou ex de FU 50+, com muito orgulho. Hoje era adolescente, se vocês quiserem chamar assim também. Nesse momento, eu estou em Natal, estou na casa da minha mãe, eu estou com a blusa amarela, atrás de mim tem uma estante com alguns livros meus, algumas coisas que eu tenho carinho, que eu guardo, são coisas pessoais. Né? Nos meus primeiros 50 anos de vida, vamos dizer assim, a minha primeira vida, eu vivi dentro da área de tecnologia, na indústria financeira, e agora nessa segunda etapa de vida, dos próximos 50, eu estou na transição de carreira falando, então, sobre diversidade, inclusão, e o meu tema favorito é a diversidade etária. Então, sejam bem-vindos e vamos bater esse papo gostoso aí nos próximos 40 minutos, 50 minutos. Que legal, Cris. Vou fazer meu áudio de descrição também. Eu sou mulher, eu estou usando uma blusinha lilás aqui, com uma blusa também, porque está muito frio aqui. Eu estou num escritório cheio de coisinhas, cheio de objetos. E agora, falando com a Cris sobre diversidade etária. Gostaria de perguntar para a Cris que ela falasse um pouco para nós o que seria a inversão da pirâmide etária e explicar para o público o que é e qual a relação com essa diversidade etária. Tá bom, Mar. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco resumida, né? Os países, de forma geral, eles dividem os seus públicos, a sua comunidade, em faixas etárias, né? Certo. Por que uma pirâmide? Porque dependendo do tempo de vida do país, tem países milenares e tem países de 500 e poucos anos, que é o caso do Brasil. Então, dependendo do tempo de vida desses países, tem faixas etárias maiores, vamos dizer assim, com maiores de 50, menores de 14, né? E isso é importante porque para governo, para empresas e para a sociedade, porque é em cima dessas faixas etárias que grande parte do investimento e desenvolvimento ele é focado. Então, você imagina, por exemplo, um país que é pouco industrializado e depende, por exemplo, de mão de obra, né, de força bruta ou de menos tecnologia, e tem um público, né, uma população um pouco mais velha, esse numa situação de diversidade etária, ou seja, com inversão de pirâmide, com mais adultos acima de 50 anos do que jovens, ele pode enfrentar um problema de produção dentro do país. A empresa, por exemplo, que queira trabalhar com tecnologia, se ela não tem esse aporte, que não é do mais jovem, mas é do treinamento da pessoa mais jovem para algumas tecnologias, também vai ter problema. Então, existe uma relação direta entre a inversão da pirâmide etária que está acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, e a inclusão etária, não só dentro das empresas, mas dentro da sociedade como um todo, né? Porque a gente precisa pensar aí em como essas pessoas se relacionam, incluindo o governo. Ai, que legal! E adorei, assim, a questão da inversão da pirâmide. E eu gostaria de saber como é que você começou a pesquisar sobre diversidade etária e como é que você teve interesse nela? Tá. A diversidade etária, ela apareceu para mim num segundo momento, assim, né? Sim. Eu trabalhava e vivia muito mais no mundo corporativo, no meu ambiente de trabalho, usando
os pilares de diversidade. Então, eu, como mulher, como nordestina, numa atividade muito masculina, eu vivia essa intersecção, né? Eu comecei a perceber a questão da idade, né, ou a questão do estereótipo de idade, quando dentro dos ambientes corporativos em que eu trafegava, sendo eu funcionária ou sendo eu um convidado de uma empresa, os comentários, as piadas ou até a classificação de que tipo de profissional a gente quer para, por exemplo, oxigenar, eu comecei a perceber que o pessoal trazia muito a questão não negativa da maioridade, mas que só os jovens poderiam oxigenar. Então, toda vida que uma empresa falava, olha, a gente tem que oxigenar, a gente tem que mudar, a gente tem que acelerar, a gente tem que ser ágil, essas referências eram sempre feitas para os jovens. Então, a gente tinha que jovializar a empresa, né? E isso faz parte de estereótipos que vão acompanhar a gente, sempre acompanhou a gente, eu espero que acabe logo, mas que vão acompanhar a gente ainda por um bom período. Então, isso começou a me incomodar, até porque eu ia entrar numa terceira intersecção, né? Eu ia entrar na intersecção de também ser uma 50 a mais, né? Eu acho engraçado que hoje o meu estereótipo, as pessoas falam, nossa, mas 50? Você parece que tem 30. Então, eu sofro uma coisa contrária, as pessoas esperam, né? Que eu tenha aquele cabelo branco, que eu fique enrugadinha. Eu também quero ficar enrugadinha, gente, pode esperar. Eu quero ficar igual um maracujá, bem murchinho, mas ainda não é agora. Por enquanto, eu tenho 50 sim, como vocês estão me vendo, mas já sofro esse tipo de preconceito. Nos últimos 2 anos, eu venho estudando sobre inovação e diversidade, a relação que inovação tem com diversidade, né? Como ela se comunica, como a criatividade se envolve nisso. E foi aí que eu caí na questão da diversidade etária, porque as empresas se dizem diversas, tratam os pilares que hoje são mais reconhecidos no mercado, mas a diversidade etária, que perpassa todos eles, ela não está, assim, vamos dizer assim, madura na nossa cabeça. A gente sabe que vai chegar, mas a gente deixa de ladinho. Entendi. Poxa, é mesmo. E atualmente, até esqueci de falar a idade, eu vou fazer 43 em agosto. E assim, logo, já estou um pouquinho perto dos 50 e já ainda não consigo opinar ainda sobre chegar aos 50, né? Como você já está nos 50 já. E achei bacana isso. E a minha outra pergunta é: qual seria o seu sonho grande para a questão da diversidade etária e como engajar as empresas e a sociedade nesse assunto? Ah, tá bom. Então, eu acho que o meu sonho grande, eu sempre falo isso, o meu sonho grande é que eu vejo o meu país percebendo a questão da diversidade, principalmente a diversidade etária, como os países mais desenvolvidos hoje já tratam, né? Então, lá fora, você vai Alemanha, Japão, até Portugal, eles vêm falando muito de uma comunidade chamada de sociedade 5.0. Por quê? São países que têm uma população envelhecida, mas que se apercebeu dela. E ele não abandona essa população envelhecida em função das suas tecnologias, porque os dois têm que andar de mãos dadas. Então, o conceito que daria para a sociedade 5.0 é que todo o investimento que é feito dentro desses países vai pensar na melhoria da vida da sua população, inclusive dessa população que está ficando mais longeva, está vivendo mais. Alguns até estão vivendo mais e estão vivendo muito bem, saudavelmente, e outros nem tanto, porque está começando agora a trabalhar a questão de sobreviver ou viver acima dos 80, 90 anos, né? Então, esse é o meu sonho grande, que a gente no Brasil comece a falar de sociedade 5.0. E aí, quando você fala de engajar a empresa, eu acho que empresas, sociedade e governo, eu sempre vou falar das três, tá? A gente vai falar da primeira coisa, que é o primeiro princípio, que é lembrar que nós temos vieses, né? Lembrar existem estereótipos, que é sem querer que a gente faz, mas a gente faz, e isso prejudica muito o desenvolvimento do indivíduo, da sociedade, do coletivo, né? Como a gente está num mundo onde a velocidade de informação e de divulgação ela é muito rápida, se a empresa não toma cuidado em olhar o seu público, a sua demografia,
interna, e o que ela está refletindo externamente, é bem provável que ela vá perder uma boa parcela da população quando ela vai falar de business, tá? Porque quem está consumindo, ou quem vai passar a consumir, já não é mais os jovens. A gente, quando falou da pirâmide lá, acho que eu esqueci de comentar, mas hoje se nasce muito menos pessoas, então se vive mais e se nasce menos. Então, daqui a 10 anos, a gente vai ter uma quantidade, são 3 doses para cada um adolescente. Um adolescente que é uma pessoa de 0 a 14 anos. Então, a gente está falando de um número muito grande, 3 para 1, certo? Sim. Então, a sociedade, a empresa precisa se adaptar, o indivíduo precisa se adaptar, porque ele tem uma autovisão muito crítica a respeito dele, a respeito dessa sociedade, e o governo precisa estar preparado para fazer investimento onde precisa, porque todo mundo precisa passar por uma reciclagem aí, de saúde e de trabalho. Ai, que legal. E como você falou tanto estereótipos, eu já presenciei vários estereótipos nas empresas anteriores que eu trabalhei. Como, por exemplo, assim, não contrata as pessoas acima de 40 anos porque o plano de saúde é muito caro e também porque tem viés que a média em um período é maior do que os jovens, por exemplo. E por isso que eu entendo que realmente as mulheres dessa idade, elas estão com mais dificuldades em voltar ao mercado de trabalho por causa disso, né? Certo, o que é possível para tentar reverter essa situação, por exemplo? Tá. Então, primeiro eu queria desmistificar uma coisa, né, que muita gente fala, né? Tem muita gente falando que a pessoa com mais idade, ela tem um custo maior na saúde, né? Então, isso vai ser uma verdade daqui para frente, porque o número de pessoas com mais idade está aumentando. Mas, você faz a conta no papel, você vai perceber que o número maior de pessoas hoje empregadas são pessoas jovens. Então, o plano de saúde por si só, ele não encarece a pessoa. Talvez o tempo que essa pessoa esteja na empresa deixe ela, e por causa dos dissídios, que é a maneira como o Brasil trabalha aqui, a questão trabalhista, isso talvez deixe a pessoa mais cara, não em função do plano de saúde. Então, essa é uma coisa que todo mundo me pergunta e eu queria muito, muito desmistificar. A segunda coisa é que a mulher, ela enfrenta várias intersecções, né? Então, olha, quando você fala de mulher, você já está fazendo um corte, né? Assim, tem números aí para dar e vender, eu nem vou ficar falando aqui sobre quantos % de mulheres na liderança, acho que isso já vencemos essa etapa, todo mundo está cansado de saber. Mas as pessoas não comentam muito como as intersecções interferem na vida do indivíduo e podem interferir na vida da sociedade e vai interferir na vida da empresa e do país. Então, se você é mulher, já é um problema. Se você é uma mulher trans, você já está com 2 problemas. Se você é uma mulher trans negra, você já está na 3ª intersecção. Então, eu vou entrando mais. Uma mulher trans, negra, periférica e com o corpo envelhecido, ela acabou ali com todas as suas chances. Por quê? Porque nós aqui dentro da gente foi criado num condicionamento que a pessoa, a partir dos 50 anos, ela não tem um desenvolvimento cognitivo bom, que ela não se adapta a novas tecnologias, que ela não consegue passar por novos processos ou trabalhar de forma diferente. E isso vem se provando com vários estudos, não só no Brasil como fora do Brasil, que não é uma verdade absoluta, pelo contrário, né? O indivíduo, ele atinge o auge da sua cognição aos 50 anos. E se ele trabalha bem a sua cognição, ele vai até os 90 anos com esse auge. Então, quer dizer, não existe nada que impeça um adulto de aprender coisas novas. Tem interesses aí em cima, né? Tem um jeito de ensinar, porque a pessoa, um pedagogo não poderia ensinar um adulto, né? A andrologia deveria entrar aí nesse meio, e não a pedagogia, né? Então, tem vários mecanismos para que você faça uma pessoa acima de 50 anos, uns 50 a mais como eu, aprender. Parte disso é o meu interesse, a outra parte é o interesse de quem quer evoluir com o seu quadro de funcionários, tá? Então, é mais difícil para a mulher, mas não há que se desistir em função disso, né? Sim, é verdade. E a minha outra questão é como é que você enxerga o futuro do mercado de TI para mulheres acima dos 40, 50 e até mesmo acima dos 60 anos?
Tá, e especificamente sobre tecnologia, a gente tem um diferencial, né? A tecnologia, ela sempre foi uma área onde foi dominada pelo ambiente masculino, né? Então, existe um certo véu que impede as mulheres ou reduz a vontade das mulheres de ir para esse ambiente. Aí tem vários fatores envolvidos. Primeiro, porque ela foi criada para brincar de boneca, para ser enfermeira, para ser secretária. Ela não foi criada para ser cientista, ela não foi criada para trabalhar na área de tecnologia, trabalhar na área de extração de minério, ela não foi criada para isso. Então, ela acredita nisso. Então, o primeiro problema é ela ultrapassar essa barreira, entender que ela pode estar em qualquer área, na Fórmula 1, no caminhão, onde ela quiser. E nem por isso ela vai deixar de ser feminina. Né? Os homens também enfrentam um problema de entrar na tecnologia agora, porque a tecnologia ela vem mudando muito. O que a diferença do homem para a mulher, quando se vê a área de tecnologia, é que o cara ele não tem esse primeiro véu, ele não tem esse teto de vidro, né? Ele fala, se eu quiser aprender, eu vou aprender e tudo bem. Para ele é um ambiente seguro, para a mulher não é um ambiente seguro. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é se interessar pelo assunto e se inteirar de si mesma, né? Ter o poder de falar, bom, eu vou conseguir. E começar a enveredar o caminho, é um caminho longo, né? Tecnologia é uma disciplina muito abrangente, tem várias áreas, várias cadeiras que todo mundo pode ocupar e exige da gente bastante esforço, persistência e resiliência. Então, eu acho que tem abertura para todo mundo, todas, todos e todes. Eu acho que tem abertura para todo mundo. Não estou falando que é fácil, tá bom? Mas nada na vida é fácil, né? Se você quiser ser um sociólogo, você vai ler bastante, vai estudar bastante. É a mesma coisa que você tem que ter para você aprender a parte de tecnologia, certo? Eu concordo também, porque mesmo acima dos 40, dos 50, batalhamos, estudamos para fazer mais cursos, para fazer exames para certificações, até termos uma carreira top, por exemplo. Né? Exatamente. E dá para começar os 50 tranquilamente. A gente precisa lembrar que a gente tem mais 50 anos pela vida, né? Então, dá para começar do zero, dá para começar do momento zero na faculdade, ou de um curso técnico. E o apoio, a rede de apoio é muito importante. Né? E, de novo, hein, não só para todas, mas para todos e todes. Porque tudo que a gente vai fazer na vida, quando a gente é adolescente ou criança, a gente tem lá a família empurrando, dando força. Na idade maior, na gerontolescência, a gente também precisa da mesma família, às vezes dos filhos, às vezes do de amigos, de grupos como o Defentec, ajudando a gente a se desenvolver, a perder os medos, a dialogar, né? Então, eu acho que eu, por exemplo, sempre me vejo, estou engateando, eu estou no jardim de infância da minha segunda vida, eu queria convidar todo mundo que venha também, né, para o meu jardim de infância, para entrar no seu segundo momento de vida. Daqui a uns 10 anos eu vou estar adolescente, hein, gente, vou estar ótima. Ai, que legal. O meu exemplo de vida, por exemplo, recentemente, eu comecei a fazer pós-graduação aos 42 anos de idade. Isso aí. Seja, não me senti assim velha para isso, ainda estou em atividade, estudando para certificações também. E o futuro, por exemplo, é cloud computing, por exemplo. E eu tenho que, sim, ler livros também, e atualizar sobre cloud também. E falando em livros, existe algum grupo de discussão que fala assim, sobre etarismo, diversidade etária, ou algum livro, ou algum site, para quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto? Tem bastante. Tem alguns grupos já formados, alguns mais voltados para o empreendedorismo. Tem algumas empresas têm grupos de afinidade. Livro tem um monte, gente. A gente vai fazer o seguinte, eu deixei assim uns 10 livros aí. Daqui a pouco eles vão subir no chat para vocês. Que legal! Eu vou mostrar até aqui, que é esse Fique aqui, que vai falar um pouquinho sobre o que é inclusão. É claro que ele está tratando todo tipo de inclusão, mas a gente vai falar da inclusão geracional. Outro que eu amo, vou mostrar para vocês, mas também vou deixar no site aqui, é o conceito de gerações, né, que vai explicando um pouco como é
o que são essas gerações, como é que a gente enxerga ela, por que a gente não pode falar de gerações a partir de idade, ou desenvolvimento a partir de um marco cronológico da data que você nasceu. Sim. Eu falo muito no Inquietude sobre as diversidades etárias, todos os tipos, mas a diversidade etária principalmente. Bom, eu tenho Trabalho e Longevidade, da Márcia Tavares, que é uma querida professora da Fundação Getúlio Vargas, que ela fez esse livro que é muito legal, é fácil de ler. Gente, tem, assim, bastante coisa para vocês pesquisarem. Grupos fechados, eu ainda não vi. Eu acho até legal a gente pensar em começar a falar da mulher nesse momento de 50 a mais, do homem no momento de 50 a mais, e trazer um pouco mais de discussão, né? Eu não vejo comunidades formadas para falar de idade, eu vejo iniciativas empresariais, sim, isso eu vejo. Sim. Eu gostaria de ver mais a sociedade participando mais e fazendo essas conversas, esses diálogos, né? Toda vida que a gente vai falar de idade, sempre aparece a questão da saúde, então você sempre vai ter um grupo falando da saúde do idoso, de como trabalhar a mente, como estimulá-lo, e aqui o que a gente está falando não é deste idoso, né? Esse idoso, ele começa a ser trabalhado assim a partir dos 80, 90 anos, ou se ele tiver realmente com algum problema de saúde. Eu conheço uma pessoa de 80 anos, 90 anos, que estão aí, estão na ativa, estão trabalhando, não tem problema nenhum de saúde, nenhum de cognição, então não é uma mesma conversa. Do mesmo jeito que a gente tem jovens que têm problemas e que a gente precisa dialogar de forma diferente, incluí-los de forma diferente, né? Então, por que a gente vai olhar de falta de saúde, né? Então, é importante conversar bastante, ler bastante sobre o que é o longe ver, o que é o lifelong learning, né? E como que a gente pode continuar interagindo e contribuindo com a sociedade. Na verdade, é isso, tá? Como a gente pode ser útil, se sentir útil e se fazer útil. Que bom, que bom. Agora eu vou ali no chat, que são várias perguntas, né? Vamos lá. Vamos lá. A Renata de Amorim, ela comentou que ela está nos 43 e a Cris já virou uma referência para ela. Super interessada no tema. Renata falou que... Oi? Renata é uma querida. Isso. A Aline falou que ela, aos 4.0, fazendo uma transição de carreira, e ela está se sentindo super oxigenada. Olha Sandra, aí. Isso. O Karine, né? A Karine que Aline. falou. Aline, olha, eu tive, acho que minha cartaz aconteceu com 30 anos, tá? Os meus 40, eu já estava naquela fase, virei loba, tô ótima, estava me sentindo o máximo. A minha cartaz aconteceu nos 30. E é isso, energia, fluxo, né? Vibração, que a gente não pode deixar de ter. Legal. A Sandra está falando que ela achou um exemplo, que ela estava se desanimando por chegar aos 40 e estar velha, mas ela está descobrindo que uma nova vida começa aos 40. Muitas mulheres... Sim, muitas mulheres inspiram nela e você mesma, Cris, é uma delas. Ai, que linda! Ô, Sandra, deixa eu contar um segredo para você aqui, ó. A gente está conversando aqui, a minha mãe está do meu lado, tá? Mas quando eu fiz 42 anos, eu fiz uma coisa que ela nunca tinha me deixado fazer. Eu fiz uma tatuagem. E aí ela me deu a maior bronca do mundo e eu me senti o máximo nessa rebeldia. Olha, a idade não limita a gente a nada. Aliás, gente, ó, depois que o homem pisou na lua, o céu nem é mais o limite, tá? Vamos que vamos. E tem uma outra da Marta, que ela chegou nos 50, muito produtiva, porém com mais equilíbrio entre trabalho e família. Então, gente, esse é um ponto importantíssimo, né? A gente, né, eu sou geração X, né? Mas tem muita gente boomer aí, e as gerações Y também. Existe na maturidade essa coisa da gente centrar, né? De pronto, agora eu já fui workaholic, não vou mentir, já fui muito. Muita gente me conhece e sabe, se eu falar que não fui, é mentira. Né? Então, eu era aquela pessoa que viajava, que trabalhava 24 horas por dia, que tinha uma equipe 24/7, enfim. Eu estava totalmente dedicada ali. E nem por isso eu deixei de ser mãe em tempo integral também. Eu acho que isso eu tive a sorte ou a percepção de conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é verdade que depois dos meus 40 anos eu me acalmei mais.
tudo bem? Só que a nova geração, gente, diferente da minha geração X, ela já está assim. Hoje, os jovens, né, tem muita gente falando que o jovem é desinteressado, eu não os vejo assim. O que eu vejo é que eles têm valorizado muito mais a sua saúde, o seu bem-estar, a sua segurança emocional, que a gente, os baby boomers e os X, começaram a ver com acima de 40 anos. Os meus filhos já veem muito isso, né? A minha filha, por exemplo, ela não come carne, não compra em determinadas lojas de marca, ela já tem uma veia mais olhando o mundo, mais participativa, mais co-criando futuros desejáveis, né? Coisas que, para mim, só veio acontecer depois dos 40 anos, né? Ela aprendeu mais rápido. Então, para quem já começou ou para quem está começando, é sempre um bom caminho, tem que seguir. Legal. O João Bezerra, ele comentou assim: não dá mais para associar que dinamismo é sinônimo de juventude, nem que declínio é exclusivamente associado aos de mais idade. Exatamente, exatamente. A gente, às vezes, eu acho que a conotação que a gente usava, as palavras que a gente usava, criou na gente, inconscientemente, determinadas limitações, né? Então, quando a gente falava assim, vamos jovializar ou vamos oxigenar, não necessariamente, a gente falava do jovem, mas não necessariamente é o jovem que faz isso, né? E do mesmo jeito que você tem jovens que são muito maduros, né? Uhum. Talvez ele não tenha o conhecimento tácito que uma pessoa que trabalhou 30, 40 anos no determinado segmento tem, porque ele não teve tempo, mas ele é maduro de pensamento, né? Essa troca entre o maduro de pensamento e o diverso é que vai trazer criatividade, que vai trazer inovação, e lembrando que inovação aqui, ela está realmente atrelada ao que você traz de benefício, né? Você inovou e ninguém usou, você não inovou, você inventou. Entendi. A Bruna comentou que hoje, aos 33, ela tem uma filhinha de 2 anos e meio, que com certeza, daqui a 15 anos, ela estará pegando fogo de produtividade quando a filha dela estiver maior. É isso aí. Foi mais ou menos a idade que eu tive meu segundo filho, né? A minha primeira filha nasceu, eu tinha acabado de fazer 30 anos, aí nasceu o Luca, eu estava com 32, são com 2 anos de diferença, né? Certo, certo. Assim, eu posso dizer que nós 3 trabalhamos muito, né? Eu e eles 2, porque eles tinham a mãe que sabia que estava trabalhando em tempo integral, então eles meio que entendiam isso, e são filhos, tá bom, me cobraram também, que filho também cobra, mas são filhos adoráveis e que me apoiaram e têm orgulho de falar, olha, minha mãe fez isso, isso e isso, ela está em tal fase da vida, a gente conversa bastante sobre isso. Então, a Bruna, viu, Bruninha, você tá com uma criança de 2, ela é lindíssima, que eu vi a foto, e você vai ver, quando ela tiver adolescente, as coisas que você faz, como interfere na vida dela e como ela vai ter orgulho. Uhum. A Bruna, ela também tem uma outra pergunta, que é assim, você acha que com o crescimento dos filhos e, consequentemente, menos responsabilidades domésticas, podemos dar um boom na carreira? Como trata o preconceito das empresas? Tá, é uma boa pergunta, né? Eu não acho que seja o crescimento dos filhos que vai favorecer ou não o boom na carreira. Eu acho que tem uma interseção de coisas aí. É claro que o filho pequeno, ele demanda mais atenção no dia a dia, eu vou chamar de operacional, tá, gente? Porque ele é pequeno, sente saudade da mãe, quer estar no colo, a gente também inviavelmente sente, mas antes da gente pensar sobre o crescimento dos filhos, a gente precisa pensar na carga mental que a mulher tem, né? O fato do filho ser pequeno não exime o pai de estar participando na operação como a mãe. Né? Então, no meu tempo, por exemplo, o pai dos meus filhos, ele participou bastante da criação dos filhos, não operacionalmente falando, né? Então, é um pai carinhoso, é um pai amoroso, mas a mãe estava à frente o tempo inteiro ali, né? Sim, e existe sim. Muitos pais que eu sei, né? Muitos pais que são mães. Eu tenho um amigo que ele parou de trabalhar para a esposa dele poder estudar fora e trabalhar, então ele ficou cuidando dos filhos, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender a dinâmica da casa. Se a gente conseguiu arrumar a dinâmica da casa, a gente vai ter ócio criativo, a gente vai ter
presença de espírito para começar a trabalhar o desenvolvimento da carreira. Percebe? Assim, não dá para ficar pensando nos dois ao mesmo tempo. Então, se a gente tem um companheiro ou companheira que está ali do nosso lado, que a gente sabe que pode confiar, ou aporte, tá, gente? Porque meu marido também trabalhava e os dois viajavam bastante, então a gente criou uma rede de apoio ali para manter os filhos. Mas eu não diria que os meus filhos pequenos foi o que me atrapalhou na carreira, pelo contrário, né? Eu consegui fazer as duas coisas, não estou romantizando, não, que é difícil, mas eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Algumas vezes penava mais a empresa, outras vezes penava mais os filhos. E a empresa, normalmente, antigamente era mais difícil, hoje ela entende mais, né? Então, eu ouvi, por exemplo, em algumas das empresas que eu passei, o pessoal comentando, fulano voltou de licença maternidade agora, ela quer cuidar do filho. E eu me lembro que essa foi a primeira frase que me chocou. Mas fulano deixou de ser competente só porque agora é mãe e voltou de licença maternidade agora? Então, invariavelmente, algumas empresas ainda pensam dessa forma. Tá? Mas você está vendo aí a licença paternidade aumentando e se igualando à licença maternidade, então ela já não, cada vez mais cai por terra essa coisa da mulher ser prejudicada em função do filho que ela tem, né? E tem muitas mulheres hoje em dia, por exemplo, que não querem ter filhos. Então, a empresa precisa estar atenta a esse tipo de público que ela tem, para ela não perder a sua competência interna, perder para um concorrente que está ofertando uma melhor qualidade de vida. E é isso que a gente tem que pensar. É verdade. O João Bezerra, ele colocou uma frase escrito Grey is the new black, não é, Cris? Exatamente. Exatamente, gente. Eu falei para vocês, vou pintar meu cabelo de branco, que é para ficar assim, né? Para ser a new black. Como eu comentei com vocês. As pessoas esperam que a gente tenha um estereótipo, que a gente tenha uma aparência, né? Eu sou um new black. Tá? Eu sou um new black do jeito que eu estou, né? Do jeito que eu estou, plena, segura, né? Segura de mim, do meu corpo, das minhas rugas, né? Com as minhas frustrações, com as minhas fragilidades. É importante falar isso, tá bom, gente? A gente não cresce só sendo forte, a gente tem que crescer na fragilidade. É na fragilidade que a gente pede ajuda. Bezerra foi um que me ajudou bastante, né? Eu cresci bastante sobre a orientação dele, de outros que tiveram comigo. E isso é importante, saber pedir e se mostrar frágil. Se você se mostra o tempo inteiro forte, você não recebe ajuda e um dia você apaga, né? Você vai ter um burnout aí. Então, é importante que a gente reconheça o momento que a gente tem que falar, pô, isso eu não dou conta. Ou falar, isso aqui eu tô dando conta e se preparar, né? Eu tenho uma passagem aí numa grande empresa que me foi feita essa pergunta, viu? Pelo Bezerra. Ele falou assim, nossa, Cris, você não acha que é muito grande essa área, não? Aí eu falei para ele, olha, eu me preparei, né, psicológica e me preparei familiarmente para assumir esse desafio. E se não der certo, a gente vai rever isso lá na frente, né? Me desliga, foi mais ou menos isso que eu falei para ele. Se não der certo, você me manda embora. Mas por quê? Teve planejamento, né? E aí ele, muito arrojado que ele foi e apostou, né? Eu acho que deu super certo. Então, veja, ele entendia a minha fragilidade, sabia onde que eu precisava crescer. A gente conversou muitas vezes sobre isso, o que eu precisava aprender, né? Para assumir aquele desafio, que nem tudo eu dominava. E eu acho que foi uma parceria que deu muito certo. E eu acho e pretendo, né, continuar fazendo a mesma coisa, que eu acho que é a rede de relacionamento. O que ele me ensinou e o que ele me deu de oportunidade, eu também fiz com as pessoas que trabalharam comigo, que sabe que eu tenho ajudado alguém. Que legal. Temos uma pergunta da Luane, ela falou assim, por mais que os jovens cheguem ao mercado com muito conteúdo, tem coisas que só a experiência pode agregar no trabalho. Resiliência e paciência se adquirem com o tempo. Eu concordo, tá? Assim, com isso, gente, olha, a gente não pode generalizar. Do mesmo jeito que eu disse, que tem jovens que já chegam maduros, né? Porque depende muito, é muito singular, depende muito da sua criação. Depende muito de como o ambiente que você está vivendo, como seus pais, qual era a sua cultura, como seus pais tratavam. Você frequenta alguma igreja, você frequenta algum grupo de estudo, que tipo de atividade extracurricular você faz?
O conhecimento tácito, ele realmente vem com os anos. Ninguém sai, não é um chip. Gostaria que fosse, mas não é o chip. Gente, é igual ao sexo. Quanto mais você faz, mais você sabe fazer, mais vai ficando bom. É mais ou menos isso. Então, se você não pratica, se você não tem essa experiência de tempos de prática, você não vai conseguir fazer aquilo direito. Está tácito em você. Você não se reconhece, não reconhece seu corpo, não reconhece as suas energias, o seu modo de lidar. Eu já tive um momento que estourei sem necessidade nenhuma, então errei, né? Então, coisas que hoje eu não faço mais e que só o tempo me trouxe. Tem jovens que conseguem, sim, manter essa resiliência e aprender observando com o ambiente, dentro do ambiente que ele está, né? Claro que não são todos, de novo, é uma minoria, por quê? Porque precisa de tempo. Mas tem jovens que conseguem, sim. A minha filha é muito madura, né? Às vezes eu falo para ela, por que você cresceu tão rápido? Por que você amadureceu tão rápido? Né? E com isso eu não quero dizer que o meu filho não seja maduro, ele pensa diferente, né? Mas o recado que fica aqui é a experiência que você está trazendo pelo seu tempo de trabalho, seu tempo de convívio, os desafios que a gente derrubou, ele tem valor. Se apropria dele. Legal. A Má Casarotti, ela amou o papo e nós somos uma referência para ela. É maravilhosa. Maravilhosa. Poderosa. A Renata de Sim. A Renata de Amorim, ela, na verdade, seria continuando 15 pessoas e eles foram internalizados, elogiados. E todos os jovens adoravam trabalhar com eles. Qual sua opinião do clima nas empresas? Entre as pessoas... eu não entendi a pergunta. Pode repetir, Má? Deixa eu ver se é a continuação. Desculpa, acabei pulando aqui. É que são duas perguntas ao mesmo tempo. Acho que não coube. Vou repetir a pergunta. Repete. Desde o começo. Acredito na diversidade etária, escala de resultados. Ela liderou um time há 2 anos atrás em TI, com uma pessoa de 65, outra de 52 de consultoria e um time de 15. Continuando, 15 pessoas... em um time de 15 pessoas, e eles foram internalizados, elogiados. E todos os jovens adoravam trabalhar com eles. Qual a sua opinião do clima nas empresas? Na diversidade etária. Então, gente, olha, assim, sendo bem sincera, né, o que eu observei durante a minha pesquisa de mestrado com as empresas, eu falei com 21 grandes empresas no mercado, no mundo, existe um certo receio em função da diversidade etária. Agora, tenho que explicar o porquê. Porque a gente criou uma certa rivalidade entre os jovens, os mais jovens e o profissional maduro. Então, tem 2 coisas que a gente precisa aportar. Primeiro, que a gente não deveria alimentar essa rivalidade entre jovens e velhos, ok? O velho tem que sair para o jovem assumir. Isso está extremamente errado e foi muito dito em todas as empresas, e muitas empresas durante muito tempo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, na verdade, só porque você tem um jeito de falar, de lidar, de se expressar diferente que um maduro, não significa que você não possa aprender, compartilhar ou ensinar. Por isso que é legal a gente trabalhar uma mentoria reversa. Então, existe sim um receio de que aconteça conflitos de gerações, né, dentro dos ambientes, mas, em compensação, a empresa não tem como fugir disso. Muitas das empresas que eu conversei já têm 5 gerações trabalhando juntos. Então, o que você vai fazer? Você vai correr? Você não vai poder correr, tá? Por quê? Tem jovem que está chegando com skills que são novos, que estão entrando no mercado, né, agora, não o jovem, mas o skill, a tecnologia, o processo novo está entrando. E a empresa precisa disso, e ela também precisa do profissional maduro que já conhece a empresa, já conhece o histórico, já conhece o produto, que ele vem com outras vivências, inclusive pessoas maduras de outras áreas, que está entrando em empresa para fazer trabalhos completamente novos, que vai atender esse público. Então, a diversidade não é só para ter pessoas com idades diferentes ou com intersecções diferentes, mas o importante da diversidade são as várias mentes diferentes em sua singularidade, criando comunidades criativas. Eu acho que é esse o ponto. Legal. Uma pergunta da Marta, um comentário dela, suporte da família é essencial. Se tiver a oportunidade de ter maridão que apoia, avós que apoiam e dão suporte, é tudo de bom. Eles te permitem voar. É isso aí.
E às vezes, sabe, quem que foi que fez essa pergunta, esse comentário? A Marta Okada. Marta, então, Marta, é super importante a rede de apoio, tá, gente? Eu queria trazer aqui que, às vezes, acontece da gente não ter uma rede de apoio, né? Por N motivos. Eu, por exemplo, estava em São Paulo, a minha rede de apoio estava na família do meu marido, a minha família estava aqui em Natal. Como eu falei para vocês, eu estou em Natal agora, né? Mas você pode montar uma rede de apoio dentro dos grupos que você frequenta, e não é possível que exista uma pessoa solitária no mundo que não tenha amigos que possam ajudar. Isso é importante. Então, se você achar um grupo, sei lá, como o Defentech, que está ajudando mulheres, iniciando as mulheres, ou até desenvolvendo mulheres em ciência e tecnologia, tem vários grupos, eu estou na ONU Mulheres lá, falando de mulheres na ciência e tecnologia também, isso é importante e eleva conhecimento, eleva a estima, não deixa a gente desistir. Eu gosto de brincar, vou falar, não é uma heresia, não, porque é o passo a passo dos alcoólatras anônimos, sabe como é? Um dia depois do outro, com todo mundo se apoiando, eu acho que é isso. E isso, gente, é desenhar um futuro desejável. Legal. E a Bia achou um ótimo papo para encerrar aqui os comentários de chat. Obrigada, Bia. A gente está quase terminando, né, Mar? Foi um papo adorável, assim. Eu agradeço demais. Sim. Tem uma palavra final, assim, teria como deixar algum recado para as pessoas que estão nessas condições não desanimarem e não desistirem? Eu acho que a principal palavra é superação, né? A própria superação, tá, gente? Porque a gente tem medo. E coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo e tudo. Às vezes nem dá tão certo. A gente muda o percurso. Não dá para desistir, né? Sim. Claro que a gente está numa intersecção de caminhos muito forte, né? Quem está nos 50 agora está enfrentando, né? Está desbravando esse novo momento desse fenômeno mundial que é o envelhecimento. Ok? Sim, mas sim. De maneira alguma pode ser um demérito. Então, se eu tiver que dar um conselho, fecha um pouco os ouvidos para aquelas coisas, aquelas microagressões. A gente sofre microagressão o tempo inteiro. Vamos tentar não ouvi-las. É melhor ouvir. Quando isso acontecer, respira fundo, tenta ouvir mais o seu interior, porque, gente, a gente depende da gente. Se a gente começar a estar fora, reduzindo a nossa potência, a gente vai esfalecer, a gente vai deixar passar, a gente vai procrastinar. E isso vai derrubando a gente, né? Vão 1000 falar que você não vai conseguir. Escuta aquele que está falando que vai te dar a mão. Então, monta a sua rede de apoio, procura ajuda e vai que vai. Na minha tela não apareceu, teria como aparecer em destaque de novo a pergunta, porque não apareceu no chat. Isso, vem aqui do Danilo. Queria a sua opinião se há diferenças nos segmentos. Trabalhei no financeiro e achei bem evidente a desvalorização dos mais velhos. Na indústria, é bem equilibrado. Será a vibe digital uma influência nisto? Embora entenda que os mais velhos aprendem coisas novas também. Então, Danilo, puxa, que pergunta bárbara, sabe? Eu, na minha pesquisa, eu conversei com 4 grandes indústrias, né? A pesquisa é confidencial, não vou falar os nomes, mas elas me surpreenderam bastante, porque o que acontece na indústria é o seguinte, a indústria está muito mais formatada, né, para trabalhar um processo único, né? A gente foi criado nisso, certo, gente? Pelo ISO 9000, fazer direitinho, errar da primeira vez, mas errar dentro do quadrado, certo? Então, a indústria, até pelo processo produtivo, ela demora mais a fazer essa diversidade acontecer, ok? Então, eu ouvi grandes empresas falando, olha, o meu ambiente não é diverso, e tudo bem, eu estou preparado para isso, e nos próximos 30, 40 anos ele vai ser assim mesmo, não porque estava passando, não porque a indústria estava discriminando, mas porque ela foi instalada, a planta foi instalada num local, para aquela comunidade, dentro daquela cultura, e agora, nesse momento, fica inviável ela fazer essa mudança.
né? Então, a pessoa falava para mim assim, olha, eu posso trazer analistas de dados, e aí, independente do perfil e da intersecção da diversidade dele, eu posso trabalhar um pouquinho mais a parte de tecnologia em cloud, né? Mas o meu chão de fábrica, ele vai ser mais ou menos aquilo que eu já tenho hoje. Então, assim, eu não acho que a indústria discrimine mais do que o mercado financeiro, mas eu acho as duas, por exemplo, muito masculinizadas, tudo bem? Então, eu passei por um grande varejista que, querendo ou não, ele tinha uma pegada mais masculina, né? Então, eu me lembro que uma vez acontecia bastante acidente, assim, e aí um cara falou para mim assim, Cris, também, tal pessoa, vem com o macacão, né, porque tinha um uniforme para usar, vem com o macacão todo apertado, mostrando aquele corpão, então, quer dizer, o ambiente masculino ainda dava direito ao homem, né, ou aquele cidadão, a fazer determinadas observações e jogar a culpa na mulher, no corpo da mulher, né, objetificando ela, quando, na verdade, você estando trabalhando, independente se você é mulher ou homem, se você tem um corpo bonito ou não, você tem que estar atento à sua atividade, né? Então, a gente tem que desmascarar um pouco isso. Então, para mim, que passei pela indústria financeira e passei por tecnologia e passei para o varejista, eu acho que tem um pouco de diferença aí quando a gente fala em quem está discriminando o quê, né? Que tipo de discriminação que está vivendo. Infelizmente, o machismo está em todas elas, mas eu acho que tem chances da gente melhorar bastante esse diálogo aí. Legal. E a Alessandra Mendes, ela comentou que está um ótimo tema. Obrigada, Lê. Gente, vamos falar mais dele, então, porque precisamos falar sobre isso. Isso mesmo. E acho que as perguntas aqui acabaram, não sei se aqui na lista de chats, eu acho que eu li todas. A Juliana Ber comentou agora que é uma ótima abordagem sobre a indústria, referente à sua resposta daquele comentário. Certo. Né? Então, é isso por enquanto. Então, eu queria já agradecer de antemão, Má, pelo convite, por esse bate-papo. Eu sempre estou à disposição, porque eu acho que é nessas conversas que a gente vai facilitando o entendimento, não só do que é diversidade, mas o que é ser uma pessoa inclusificadora, que é como eu falo, né? Eu sou uma pessoa inclusificadora. E aí entra as diversas vertentes do tema. Como pesquisadora, eu acho que a gente tem que educar, e tem ouvidos e ouvidos, tem pessoas que estão preparadas para ouvir o início dessa conversa sobre o que é inclusão e o que é diversidade etária, tem pessoas que estão mais avançadas, e tem pessoas que não sabem do que a gente está falando, ou acredita que não existe risco, ou acredita que não vai chegar. Então, essa educação que a gente está fazendo aqui, porque isso é uma educação, né? Que ela possa atingir a todos os públicos e que a gente esteja aí aberto para falar sobre ela. Se vocês quiserem depois deixar no chat mais alguma pergunta, a gente vai respondendo aí no decorrer da semana. Obrigada. Obrigada mesmo. E agradeço a todas, a todos e também a todos que estão aqui com a gente. Exatamente. Eu tenho muitos amigos todos, adoro todos eles, e estão aí, sei que eles estão me acompanhando. Isso. Muito obrigada às pessoas que estão apoiando a nossa causa. São histórias de mulheres guerreiras e que lutaram para conquistar a carreira. E, assim, não deixe de seguir a comunidade do Defentec. O Defentec é um grupo relacionado a mulheres em TI, com o objetivo de fortalecer as habilidades e skills no ambiente de trabalho, e também ajuda a fortalecer também a carreira. Exatamente. E, ó, se você está por aqui, curte aí a nossa página, porque dia 22 a gente vai ter uma conversa muito legal com o Leonardo da Acreditas. Não percam. Isso, dia 22, às 6h15 da tarde, 18h15, live com a Acreditas. Vamos falar com os homens. Isso. Agradeço muito a Cris, agradeço de novo pela sua disponibilidade, e na correria dessa vida virtual, que eu sei que é uma loucura mesmo, por estar compartilhando também a sua trajetória em diversidade inclusiva de diversidade etária, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Sim. E obrigada mais uma vez à comunidade Defentec
E obrigado também a você que assistiu a essa live. E estamos juntas. Estamos juntos. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E é isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima live, dia 22. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.